Ah, desejamos um salve geral a todos. Desejamos boa noite, né? Uma boa noite, diretamente da Brasilândia. O extremo norte do mundo. Estamos aqui para falar sobre um tema muito caro a nós, que é a desigualdade social. Que retrata bem a Brasilândia, por sinal, né? Pois é, se Falar da não, nossa realidade. se não só a Brasilândia, esse grandíssimo Brasil. Exatamente. Quem vos fala é Thales. E quem vos fala é Alan. Bom, começaremos com uma frase do nosso grandioso Lima Barreto. Abre parênteses. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Lima Barreto é maravilhoso, né? Pois é, um grande autor que foi muito injustiçado no seu tempo, né? Justamente pela desigualdade. Justamente pela desigualdade Pelo social. legado adquirido, né? E então nós vamos contextualizar primeiramente o que seria desigualdade social, que nós ouvimos tanto falar. Pois bem. Não só falar como vivemos também, né? Eu acho que isso é importante ressaltar. Nós vivemos a desigualdade social. Exatamente. É um legado totalmente adquirido. Difícil até de ser esquecido. Superado. Superado. Essa é a palavra. Porque, por exemplo, todos nós já vivenciamos alguma situação constrangedora onde nós não tivemos condições de alcançar aquele objeto algemado ou alcançar aquela situação que nós algemávamos. E temos vontade, temos ansiedade de querer algo a mais que não está dentro de nossas possibilidades. Então, é que é complicado, né? Aí entra essa questão do almejar e conseguir. Tem que pular tantas barreiras, uma série de barreiras antes, que acaba impossibilitando esse tão almejado objetivo, né? Exatamente. E essas barreiras muitas vezes são impostas. São barreiras que nós não conhecemos muitas vezes e, por exemplo, são elas que nos impedem. Para além disso, você me dá licença de usar um termo. Claro. São dogmas, velho. São dogmas. Dogmas, com certeza dogmas. E quando questionados, causam muito reboliço, né? Claro. Veja a questão das minorias, quando falamos de cotas, enfim, é uma coisa totalmente questionada e um questionamento totalmente infundado. Exatamente, acabam virando polêmicas. Exatamente. Com uma coisa que geralmente deveria ser acordo comum, né? Uma convenção social que está errado, que está certo, está errado o que aconteceu e a reparação, apesar que tardia, está correta. Entendeu? Pelo menos reparar parte do dano causado. Interessante você colocar isso, porque entra junto dentro da questão da desigualdade social, porque a desigualdade social é toda situação que impede ou desnivela uma ascensão social. Ou seja, existem alguns com muito, no caso estamos falando de acumulação de renda, existem alguns com muita renda, com muito dinheiro, e existem outros que não possuem nada. E junto com esse dinheiro, isso acarreta diversas outras consequências. Essa sua frase de alguns com muito? Claro. Existem poucos com muito. Isso, exatamente. E muitos sem nada. Completamente Essa é a grande parte. Porque é um legado adquirido. Não é bom para esses poucos que concentram muito na mão, que os muitos que não concentram nada, ou boa parte deles, almejem muito, ou alcancem aquele muito. E definitivamente não irão alcançar, porque existem diversas barreiras para se alcançar. Você pega essa questão da desigualdade, aí vamos atrás com o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, que no papel é bonito, mas é a igualdade para os iguais, né? Exato. E quem são os iguais? São os homens brancos, que já detinham algum status, já detinham alguma renda. São as oligarquias, né? Agora, nesse momento que nós vivemos no século XX e XXI, com certeza, são as oligarquias, são as grandes empresas, são os grandes empresários, são os nomes, né? São os grandes fazendeiros, são aqueles que detêm tanto dinheiro que a gente não consegue nem contar. Nós não fazemos ideia desses valores. A gente e nem eles. E nem eles. E nem eles, esse é que é o pior. Nem eles conseguem contar a imensidão da sua riqueza. Então tenhamos isso em mente. A desigualdade social é exatamente dessa forma que ela funciona. Enquanto muitos não possuem nada ou possuem muito pouco, alguns poucos, pouquíssimos, possuem muito. Eu lembro de um dado que é quase que um absurdo, né? Cerca de 10 famílias no Brasil,
ou algum número mais ou menos assim, 10 famílias no Brasil, detêm quase 50% da renda do país. Então vejam só, a desigualdade social, ela baseia-se muito na questão da renda, do dinheiro. Porque na questão da renda, 80% dos integrantes da USP fazem parte das 20 famílias mais ricas do Brasil. Uma faculdade que, por então, deveria ser o quê? Pública, para a grande massa. Exatamente. Não funciona dessa forma. Então começamos a ver que a desigualdade social, nós já entramos no segundo ponto da nossa Claro. conversa, que são as causas. As causas da desigualdade social. Podemos pensar já bem em retrospecto, voltando muito para o passado, que essas desigualdades sociais, elas são herdadas. Elas são herdadas por algumas construções de ideias que mantiveram esses status quo. A guisa de exemplo, podemos citar a escravidão. A escravidão, com certeza, no caso do nosso país, o Brasil, é um fator muito grande de desigualdade social, justamente porque manteve uma quantidade exorbitante de seres humanos longe das produções do capital, longe dos processos de escolarização e longe de qualquer outra perspectiva de vida que não fosse a de se manter enquanto subalterno. Isso é um legado. É um legado. A escravidão veio como legado, o legado adquirido até hoje. Porque quando, por imposição, libertaram todos os escravos, não tinham o que fazer com tantos escravos. Exatamente. Pessoas que nasceram no cativeiro, viveram boa parte da vida. Eu tô falando do negro que tem 80 anos e foi liberto. Nasceu no cativeiro e com 80 anos o dono, até então o antigo dono, chega nele e fala: a partir de hoje você é livre. Toma aqui. Nem precisa de alforria porque não existe mais escravidão no Brasil. Esse cara vira e fala: o que eu vou fazer com essa liberdade? Eu sonhava tanto, mas eu não sei o que fazer com ela. Sonhava na minha meninice, quando eu era garota, né? Enfim, aí depois de velho, como eu vou me virar? Porque a única coisa que eu sei é cortar cana, colher café. No caso do norte dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, colher algodão. Então, dependendo disso, usando isso como base, você vai ver que os trabalhos, isso quando tinha, ou a ralé de toda a ocupação na sociedade era atribuída ao negro. Exatamente. E esse é um ponto muito importante de nós ressaltarmos, porque dentro do sistema capitalista, porque, bem, sejamos realistas, nós vivemos dentro desse sistema que coexiste em contagens muito extensas. Tem gente que determina o início do capitalismo quando colocaram o primeiro relógio na praça, ou seja, que o tempo começou a ser contado. Ou então quando começaram os grandes descobrimentos. Pois bem, o capitalismo, querendo ou não, ele data de pelo menos uns 500, 400 anos. E nós vivemos dentro desse sistema. E esse sistema funciona na base do quê? Da acumulação e circulação de capital. Claro. É mais acumulação que circulação. Então, o problema é que se ele só acumula e ele não circular, ele não gera mais capital, logo você Mas não a acumula. circulação vai ser muito pequena. É muito grande. É justamente por conta disso que levam às falências dos grandes bancos, porque eles colocam muito capital para circular, mas eles não detêm o papel. Eles não detêm a moeda em si, eles detêm o papel, que são a representatividade daquele capital, mas não é o capital em si. Enfim, não é esse o assunto. Claro que não. Nem entendi porque entrou, só adendo mesmo. Não é esse o assunto. O que nós queremos tratar é que no sistema capitalista ele funciona dessa forma. É necessário acumular capital e é necessário Gerar o capital. Então, o que acontece quando você é um ser humano, quando você é um trabalhador, que não consegue gerar o capital, quando você não consegue colocar o capital para circular? E o que acontece quando são alguns outros seres humanos que já herdaram de um passado as condições para acumular esse capital e para gerar mais esse Além capital? disso, o capital já é acumulado, no caso, né? Já herdou o capital já acumulado, ou seja, o Eu papel costumo dele é só dizer que tem circular. pessoas que herdam dinheiro e outras o nome. Importante. A pessoa herda. Quando a pessoa concilia os dois, antigamente, que você herdava a casta na questão do dinheiro e o capital, é ótimo. Mas quando a pessoa detém pelo menos o nome, o legado ainda continua. Pois é, então, ou Vide seja, a família Matarazzo. o legado é simbólico.
Exatamente. A família Matarazzo hoje em dia fica muito aquém do quem era o Francisco Matarazzo dos anos 40. Mas a questão é que hoje em dia ainda existe o legado da família Matarazzo. Onde eles entram, eles são o quê? Descendentes do Matarazzo. Donos de boa parte de São Paulo já foram donos de todas as colônias, ou representantes de todas as colônias italianas de São Paulo, ou até mesmo do sudeste do Brasil. Então você entra nessa questão. Quando você acumula o nome, ou até mesmo o capital com o nome, isso vem junto o status. E olhando por esse legado, quando a pessoa não tem nome e nem capital, não tem status. Não tem status. Ou seja, é quando perguntam pra você, quem é você na fila do pão? Exatamente. É. Mais um Pereira no mundo, um Silva, um Santana, desses muitos que existem. Não é um nome, um sobrenome que vai causar impacto ao chegar. Ou que não tem nenhuma carga simbólica reconhecida ao lado dele. Não vai ter nenhuma representatividade. Não vai ter nenhum legado do passado. Exatamente. E aí, esses são os pontos que são interessantes da gente ressaltar como as causas da desigualdade. Elas podem ser muito materiais, como por exemplo a questão da acumulação e circulação de renda. Acumulação de renda surreal. Ou simbólicas, como o caso que o Alan acabou de retratar. Como assim? Você não detém um nome que possa carregar o porte. Exatamente. Ou seja, é uma causa simbólica também. Então, dentro das causas, a gente pode citar diversos fatores, como, por exemplo, até mesmo a escolarização, ou falta da educação, ou até mesmo oportunidades de trabalho, dentro do nosso sistema, dentro da... Mas o trabalho, na questão da desigualdade, alguém vai exercer o mais alto cargo. Exato. E o outro, que é desigual, vai exercer o mais... com perdão da palavra, relé dos cargos. Aquele cargo que só o cara que não tem estudo, o cara que não tem status vai exercer. Entra na questão que a gente estava conversando há minutos atrás, a questão do Estado não prover educação. Não é bom para o Estado ter uma sociedade educada. Não é bom para se reeleger. Não é bom para manter a máquina girando, por mais deficiente que ela esteja no momento. Não é bom para manter a massa do consumo. A massa que você joga na Globo, um produto. Hoje em dia não sei que tanto. Hoje em dia é mais celular, né? Que é almejado assim. Carro continua sendo. Carro é. Enfim. É celular, roupa nem tanto. Roupa já foi o tempo, né? Enfim, o celular, viagens, enfim, que é almejado e você faz a massa trabalhar com a esperança. Tô falando com a realidade. Com a esperança que ela vai alcançar aquilo com a dita utopia do quê? Da meritocracia. Então nós acabamos de entrar num ponto que é incrível, né? O outro ponto da nossa conversa que chega até me dar algumas náuseas às vezes, que é como essa desigualdade social ela é mantida. Quais são as manutenções dessa desigualdade social? Dentro delas, o Alan acabou de citar um mecanismo que é perverso, que é meritocracia. Você pode citar aquela frase do Criolo que você me contou há muito tempo, que eu acho fenomenal? É que, da questão da linha do crédito, eu não acho... Eu compactuei dessa frase com ele, fiz ela a mim e meu lema. Eu não acho ruim a pessoa comer 3 vezes ao dia. O que me deixa triste é a pessoa não ter o que comer uma vez ao dia e se sentir culpada. E uma pessoa que trabalha para isso. Eu mantenho e rogo, pelo menos, um silêncio para a gente refletir sobre essa frase, pois ela é muito representativa daquilo que nós estamos querendo conversar. A desigualdade social, por mais que a pessoa trabalhe, por mais que ela coloque seus frutos dentro do trabalho dela, ela não vai colher necessariamente aquilo que uma pessoa que já herdou de muito tempo, seja materialmente ou simbolicamente. Exato. Ela não vai atingir nunca aquele patamar. E ela vai se sentir culpada por conta disso. Justamente porque dentro desse sistema existem alguns mecanismos de... Eu não gosto de usar a palavra ideologia, porque eu acho que ela é um pouco banalizada, mas existem alguns mecanismos de perpetuação das ideias. E o caso da meritocracia, ela é uma ideia muito perpetuada e divulgada. Justamente porque, definitivamente, se trabalho refletisse riqueza, eu tenho certeza que todo catador de latinha, todo marreteiro de trem, deveria ser milionário. Além disso, se suor significasse riqueza,
O trabalhador da mina de carvão seria a casta mais milionária, entendeu? Os milionários do mundo. Deteriam o capital, a família mais rica do globo. Entendeu? Então, essa utopia vai sempre existir. Você trabalha, você consegue. Mas trabalhar em que condições? Trabalhar em que condições? E esse é o ponto. As condições, uma das questões da manutenção da desigualdade social são as desigualdades das oportunidades de emprego. A oportunidade de emprego é surreal. A gente entra na questão da educação novamente. Exatamente. E, por exemplo, existem muitas pessoas que passam o resto da vida estudando. Eu, graças a Deus, posso dizer que eu tive esse privilégio. Eu consegui estudar. Porém, nós conseguimos. Né? Nós conseguimos estudar. Essa é a grande questão. Nós conseguimos estudar. Temos esse privilégio. Exatamente. Temos o privilégio da formação. Porém, ele não é espalhado. Ele não é... Um bem comum, né? Não é um bem comum. Exatamente. A educação, ela é oferecida para aqueles que detêm algum mínimo de instrução prévia. Seja uma instrução... Não, a educação que você diz é a educação de qualidade. Pois é. A educação que é aquele cara que vai sair do ensino médio, vai prestar a prova do Enem com chances reais de entrar numa faculdade. Mas nós estamos falando de que tipo de cara? É o tipo de cara que o pai paga o curso em determinado momento. Antes disso, pagou uma escola particular com uma mensalidade de R$800 por mês. Vocês conseguem imaginar isso? R$800 por um ano. Isto é, por 11 anos, você pagar, em média, R$800. Mas aí não pesa porque aquela questão do legado adquirido, de riqueza acumulada, para ele é ótimo, entendeu? Porque a mão de obra continua existindo e a riqueza dele só vai aumentar. Exatamente. Ou seja, o filho é um investimento. A criança dentro do sistema capitalista é tratada como um investimento. É uma continuação do legado. Pois é, também. Uma continuação do legado, porque, pelo menos na área jurídica, eu já comentei contigo outras vezes de conversas informais, sem... mas aqui é uma conversa informal, uma palavra no bar. Enfim, em outras conversas mais bêbado na questão da palavra, que, pelo menos, em 2 ramos eu vejo a questão hereditária. No ramo da saúde, médicos. Geralmente, quando o cara é médico, o filho dele vai ser médico, a filha vai ser médica. Isso é um fato. E no ramo jurídico. Nós temos aqui um estudante de direito para falar o caso, né? Quando eu vejo, você vai ver que a maioria dos juízes, eu posso citar um, que é um juiz totalmente ligado a causas sociais, eu não vou questionar, longe de mim fazer isso, magistrado com 30 anos de atuação, mas que veio de uma família tradicional que sabe falar latim, para você ter noção. Ele sabe ler em latim. Quanto se dá uma luxo disso? Luiz Carlos Valois. É um juiz do Amazonas que o pai era juiz, advogado de direito. E ele, consequentemente, se tornou um juiz de direito e ele enxerga que aquilo não foi mérito, aquilo foi obrigação, dada todas as possibilidades que o pai dele proporcionou a ele. É o único cara que, um dos poucos, não vou ser injusto falar que é o único cara que chegou em tal posto e enxergou que as chances não eram as mesmas. Mas é um dos poucos caras que se manifestam através, pelas causas sociais, pelas cotas, pelo direito da mulher, enfim. Até mesmo a liberação das drogas, que a pauta dele é essa, que reprimir não vai adiantar, reprimir vai causar mais lucro ainda, vai fazer o mercado negro se movimentar. E ele entra nessa questão da desigualdade entendendo que ali foi a obrigação dele ser um juiz de direito. Porque era um cara que não ia para a escola, paga, no tempo da ditadura, aprender a ler, ou ia para aprender a ler, mas não ia para a necessidade de comer. Não saía da escola com a necessidade de trabalhar depois. Então é um cara que enxerga que o quê? Que o mundo é muito além daquilo que ele viveu. Daquela mansão, aquela casa boa, aquela vida boa que ele tinha no Amazonas. Aquele pai totalmente formado, aquele pai doutor, aquele pai que tinha noção do que estava falando, tinha conhecimento das suas leis, dos seus direitos, tinha conhecimento das leis. Um cara que, modéstia à parte, vai começar do zero contra todas as estatísticas, que no caso sou eu. Eu acredito que se fosse nessa situação, se eu e ele tivéssemos
competidos pela vaga de juízes, essa que o qual ele é hoje, eu acredito que ele enxergaria com empatia. Diria, não, eu estou aqui porque, infelizmente, esse é o lado humano, falando de humanidade. Infelizmente, as minhas chances foram melhor que as suas. Ou foram melhor que as suas. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. A grande questão da desigualdade social é muito mais do que nós herdamos do que necessariamente daquilo que fazemos por agora no presente. Mas sabe o que mais me deixa abismado? É o fato de ser tão similar à cultura indiana. Em que sentido? Com a questão da casta. Ah, definitivamente. A desigualdade acompanha as castas indianas. Definitivamente, isso não tem erro. Tanto que eu vejo muito isso no tema que eu estudo, que é a questão das identidades. Existem identidades que são legitimadas, existem identidades e seres que têm a sua legitimação e têm sua representação fundada, porém existem outras classes que são consideradas subclasses, claro, que até hoje estão em busca de uma legitimação de existência de ser e buscam ser reconhecidas pelo Estado como tais. Porém, elas estão nisso, em luta, para ser reconhecidas. Tem uma frase que diz que não é bom para o corpo que todos queiram ser orelhas. Né? Pois é. Tem que existir o pé. O problema é esse. O problema não é querer que, como por exemplo, criticam muito as esquerdas. Eu ouvi muito esse argumento quando a gente estava na escola, velho. Criticam muito as esquerdas falando, então vai dar seu salário pros pobres. Mas não é disso que se trata. E a minha mina comentou isso comigo esses dias. Eu dei uma aula pra ela. Eu falei, não é papel meu prover nada. Definitivamente não é disso que se trata. Não, longe do cara. O cara que pensa isso, são dois tipos de cara que eu vou falar, cara, sai daqui, você não sabe o que você tá falando. Não, você não tá sabendo. É o cara que fala, se você é comunista ou de esquerda, deixa eu usar seu Wi-Fi de graça. E aquele cara que fala, essa é pesada. Você é comunista, você coloca a senha no Wi-Fi, tá ligado? Então, enfim, não socializa o Wi-Fi com os vizinhos, enfim. E aquele cara que fala, Ciro Gomes é de esquerda. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, o cara pega... Mano, perdão da palavra, o cara pega na base do capitalismo, que é o consumo. Exatamente, o Ciro bate na tecla do consumo. Do consumo, velho. Tanto é que ele tem a proposta, tá, de ajudar... É bom lembrar isso, porque a pessoa já falava, vai tirar meu nome do SPC, enfim. Coisa que eu não acho muito absurda, tendo em vista que perderam dívida de bancos. Bancos que tiveram lucros. Estou falando de Itaú, Bradesco, enfim. Mas não vou entrar nessa questão, porque... Não sou economista, longe disso, e eu quero que eles se fodam também. Eu tô fazendo joinha aqui. Enfim, mas aí você vê essa questão. Aí quando o cara foca na questão do consumo, a palavra-chave foi o quê? Vamos ajudar os trabalhadores a tirar o nome do SPC Serasa. E voltarem a consumir. Como é que você vai chamar um cara desse de esquerda, velho? Não faz sentido. Então vamos pegar esse ponto. O caso que o Alan retratou agora é um bom exemplo de desigualdade social. Por que quando pobres, que com certeza, né? Quem tá com o nome no SPC e no Serasa é pobre. Com certeza. E por que no caso dos bancos, que são milionários, quando você vai perdoar a dívida deles... Através de juros extremos. Tô falando de uma linha de crédito totalmente... Mano, essa é a maior prova de desigualdade. O cara vai tentar financiar, cair uma linha de crédito pra ele uma casa, um carro, o cara vai querer ter isso. O Brasil, entre aspas, proporciona isso. Isso é um sonho de qualquer um. Um cara que vai trabalhar de 12 horas por dia, 16 horas por dia, ele vai querer ter a casa própria. Aí o cara vai lá, o cara já está 20 anos trabalhando na mesma empresa, com fundo de garantia. Salário de... Falando de salário de... Mil? Não, o cara que trabalha 16 horas não é só isso. Não sei depois da reforma, né? Mas, então, mais 1.800. 2.000. 2.000. Um fundo de garantia do cara vai ser 17, 18, no máximo 25 mil. Aí vem o banco com a linha de crédito que o Estado dá, desse jeito macabro, dá o fundo de garantia, dá uma entrada e financia o resto da casa. Nesses modos que ele pagou, a casa continua sendo três vezes ou 2 vezes, quase 3, o valor da casa que era atual no valor pago à vista. Coisa que um rico chega lá e paga, claro, dada a sua proporção, devido o modo que ele tem um capital, enfim. Paga diretamente. Claro, vai chegar e... Não precisa fazer o financiamento, que é um negócio que
O financiamento é o que quebra. Por isso que eu acho o banco muito desleal. Desleal. Então por que eles... perdoar a dívida deles Exatamente. é tão fácil? Aí entra na questão da desigualdade. Perdoa a dívida do banco, mas não perdoa a minha, de luz, se for o caso. Exatamente. Pois bem. Ou a do SPC Serasa, que vamos supor na Casa Bahia, com um fogão. Tô nem falando de luxo, viu? Falando de necessidade. Que o cara tem uma dívida com fogão, com uma geladeira, com uma mesa. Enfim, dívidas assim que o cara fez porque é necessidade. Não tô falando de celular, tô falando de uma TV Smart de 40 milhões de polegadas, sabe? Tô falando de um caso que o cara fez porque ele precisava daquilo. E o Estado virar e deixar o SPC falar, não, vou foder com ele mesmo. É basicamente isso. Se a gente personalizar o Estado, eu consigo até imaginar ele como um jogador muito filha da puta. O Estado é cuzão. Sabe quando você tá jogando truco e vem aquele cara filha da puta que mete um... Você fala truco, ele fala 6, ele não tem nada na mão. Filha da puta mesmo. Ele não tem nada na mão. Mas só por causar. Mas só por causar e você... Exatamente. E você fica... Ali retido, fala, Você filha da fica puta. retido. Não acredito que ele tá fazendo Logo isso. esse truco que valia tanto dinheiro. Ah, então pensemos isso, cara. Pensamos isso. Pois bem, você teria mais alguma coisa pra dizer? Não, acho que eu completei. Pelo menos esse tópico foi isso. Então, nós já tratamos aqui das consequências, que foi esse último tópico, que é, por exemplo, as desigualdades sociais impedem você de conseguir um emprego, impedem você de trabalhar definitivamente. É que desigualdade social vai agregar até desigualdade de chances, de oportunidades. Isso porque nós estamos tratando do âmbito social. Social. Eu não cheguei a tratar aqui do âmbito cultural, que é a questão que eu trabalho, só que cheguei a falar da questão das identidades que buscam legitimação, mas elas trabalham nesse mesmo aspecto. Como, por exemplo, você tratar um mendigo como se não fosse um ser humano. Você enxergar pra ele como se fosse um mero fantasma. Isso também é um reflexo Ou da um desigualdade cara social. que não quis trabalhar e tá ali porque é vagabundo, né? Pois é, né? Exato. Definitivamente. Então, eu gostaria só de lembrar um último ponto. Eu acho que um livro que é até barato, sabe? A última vez que eu vi esse livro, ele era bem barato. Ele tava R$19, R$19,90, R$20. Que é um livro... A Burrice da Elite Brasileira. Não lembro se é exatamente esse o título. Mas a elite brasileira é burra. Mas a Elite Brasileira é burra, e isso é Caralho. importante reter, do G7 Souza. Eu quero que vocês tenham em mente isso. A elite brasileira, ela é burra. Ela não tem nenhum aspecto, nenhum projeto de Estado. Mas é porque ela é burra. Não precisa provar mais nada a ninguém, né? Mas é justamente por isso que ela é burra. Por quê? Primeiro, dentro dessas mesmas consequências, elas não conseguem colocar o próprio capital delas para girar. Dentro dessas condições. Ou seja, dentro da luta delas, que é buscar a própria riqueza, elas não conseguem nem se financiar justamente por conta disso, porque elas continuam sugando do resto do país, não só do Estado, né? Mas como do resto do país, as pessoas mais pobres só sugam e não conseguem colocar o capital para girar. Justamente por conta disso, para manter seus privilégios. A elite faz muito bem isso. Sugar. E manter privilégios. Manter privilégio é coisa... A especialidade da elite é essa. Tô nem falando de burguesia pra não ficar muito esquerda aqui, né? Os burgueses, enfim, a gente do proletariado. Tô nem falando disso, tô falando da elite mesmo. Aquele cara que... A especialidade dela é sugar o pobre. É manter o pobre no patamar dele. Então, eu gostaria de finalizar com isso. Essa aqui foi a nossa edição da Palavra no Bar. Palavra no bar. Sempre, né? Sempre. Aliás, é um ótimo lugar para reflexões. Bar é... Não é à toa que muitos morreram de melancolia e alcoolismo aos 40 anos. Né? Poetas famosos, estamos falando. Poetas famosos. Bom, largados na sarjeta. Uma boa noite para vocês. Ótima noite. Fiquem bem. Mas se estiver escutando de dia, vai ser dia. Mas se estiver escutando de tarde, também será tarde. Mas... Então fica por todos. Ok. Ótimo o que você estiver fazendo, vai ser ótimo. Essa é a grande palavra. Uma grande felicidade para vocês, rapaziada. Um abraço. Isso. Beijos no coração.